Alô? Olá, Olá, tudo bem, Jack? tudo bem e você? Tudo bem também, desculpa o atraso. Imagina, eu dei uma enrolada pra entrar também, sem problemas. É essa vida de laboratório. Ah, eu tô com saudade da minha vida de laboratório. Aqui não tá dando pra fazer nada, não. E já faz um ano que eu parei já de ralar desse jeito. Entendi. Essa vida nunca para, não, aqui direto. É, né? Você tá no. Eu vi lá que você faz pesquisa aí no Canadá, né? Isso, eu moro em Toronto e eu trabalho na Universidade de Toronto hoje em dia. No, Ah, que legal. Eu acho o que uma nome, das minhas melhores amigas do pós-doc, do doutorado, ela tá em Montreal agora, uhum, também fazendo pesquisa aí. legal. Ela tá na McGill? Na McGill, aham. Bom, gente, a gente propôs aí de conversar com o pessoal do Pretty Much Science sobre a importância, né, da ciência e por que que a gente tem que confiar na ciência. Nos dias de hoje, principalmente, né, a gente vê a quantidade de informações, se é que a gente pode chamar de informações, rolando por aí, as pessoas nem sabem mais no que acreditar, né? Da onde que vem, se eu posso confiar, se eu não posso confiar. E eu percebo muito isso. Eu não sei o que que você percebe aí, Vitor, aí no Canadá também, se existe se é uma coisa cultural ou se isso está mundialmente, né, dessa forma. Eu primeiro agradecer o convite, né? Muito obrigado pelo convite. E essa parceria do Pretty Much Science com o Incisa. É um prazer estar aqui hoje conversando com você, Jack. É, sobre esse assunto, eu acho, sinceramente, que não só o Brasil, mas a civilização atual, ela vive uma cultura da desinformação, né? Então, acredito que hoje em dia as pessoas elas se informam de uma maneira muito errônea. Elas preferem acreditar em rede social, elas preferem acreditar em corrente do WhatsApp, elas preferem acreditar em grupos da família do que de fato ir atrás de fontes fidedignas, né, para se informar de uma maneira correta. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia nos ajuda muito a evoluir no sentido de se comunicar, conseguir informação, etc, etc. Por outro lado, o volume de informação que chega que não é curada, ou seja, várias coisas que não são verdades, né? A gente entra em fake Sim. news, entra em correntes, etc. Aumentou muito, né? Porque antigamente era aquele papo de boteco, as pessoas se informavam na escola, abria a Barça lá gigantesca, 2.000 páginas e tinha que ler de fato. Hoje em dia a informação vem muito mais fácil. Você pode E dá uma simplesmente. falsa sensação de que você tem acesso a mais informações de qualidade, né? Então, as Exato, pessoas elas estão cada vez menos informadas em termos de qualidade, mas achando que estão super bem informadas, o que é exato. maior perigo, né, nesse contexto. Eu, E eu acho que. a gente coloca bastante coisa lá no nosso perfil também para Uhum, dar uma provocada no sentido de corrente de WhatsApp não é enciclopédia, você não é um especialista porque você viu lá no Facebook, porque realmente as pessoas acreditam no que elas leem, né? Nesse exato. sentido. A gente participa de alguns grupos também em colaboração, como o pessoal do movimento pró-vacina, entre outros, e eles levantaram alguns dados bem interessantes, que eu posso estar errando a autoria agora, mas é um dos nossos colaboradores, de que hoje em dia o brasileiro, cerca de 60 a 70% dos brasileiros já se informam através do WhatsApp e de rede social. E que isso é um número espantoso. Ou seja, as pessoas elas estão de fato se informando de uma maneira que não é a mais apropriada. Porque rede social, WhatsApp, etc., infelizmente é muito bom para se comunicar, só que por outro lado é muito ruim no sentido de divulgar coisas. Qualquer um pode falar qualquer coisa. Exato, ou seja, o que as pessoas colocam na rede passa a ser verdade, sendo que não é e não tem embasamento científico algum. Então, algumas notícias, por exemplo, a gente criou recentemente no Pretty Much o cientista reagindo, né? Daí, como eu sou o mais mal-humorado do grupo, eles decidiram que eu seria o escolhido
para poder ler as notícias, fake news, etc., e mostrar minha reação com relação a isso. E é meio que espantoso. Não sei se é uma boa live isso aqui, então, porque a gente vai estar indignado. tipo, é meio espantoso algumas atrocidades que você recebe, né? Nossa, eu Então, tô mais revoltada. mas, por exemplo, o Brasil hoje em dia não precisa muito de grupo de WhatsApp. Às vezes basta você ligar a TV e ver alguns É. políticos falando que você já se assusta. Então, Nossa, qualquer lugar que você olhe tem coisa bizonha, né? por exemplo, hoje em dia a gente pode parar de investir em vacina e pensar na cura do Covid, né? Mas é um certo desentendimento de que uma coisa pode estar atrelada à outra. Mas É. enfim, né? Políticas à parte, né? Políticas à parte, vou tentar Mas não me envolver nisso. eu percebo que muita gente também desconfia da ciência. Então, às vezes, até chega uma informação com um embasamento científico ou com um caráter mais sério, e aí a pessoa pensa assim: ah, mas como é que eles sabem que o vírus tem esse não sei o quê? Como é que eles sabem por onde que o vírus entra? Uhum. Como que eles sabem que vai lá no cérebro? Então, aí é uma diferença tão gritante, né? Então, se sua tia, cunhada, sobrinha, manda no Whats falando que tome água com limão, faça gargarejo 3 vezes por dia que você não vai ter Covid. Aí a pessoa faz. Aí vem o pesquisador que fez todo lá um projeto, uma metodologia, criou uma hipótese e fala, ó, o vírus ele entra pelo nariz e pela boca, então usa máscara. Ai, não, mas como é que eles sabem? Exato. Então, Fazendo um meia-culpa pelo lado dos cientistas, é que assim, o cientista ele não faz ciência para a sociedade em geral, né? Apesar, deveria, né? Na verdade deveria. faz, mas Exato. não, não Isso é comunica, né? isso é um sério problema. Isso é um sério problema e, inclusive, eu faço meia-culpa nisso. Que é aquele negócio, apresente sua tese de doutorado para sua avó. E, querendo ou não, o cientista, ele é muito aquém nesse sentido de conseguir se comunicar e trazer essa informação para a sociedade. O porquê que a ciência é importante, certo? O cientista, ele vive muito ao redor dos seus pares, porque o foco principal do cientista é conseguir as publicações para conseguir E dinheiro para continuar. conhecimento dentro do seu ambiente, né? Exato. E para isso é baseado em artigos científicos. O artigo científico, a linguagem que é utilizada lá é uma linguagem técnica, muito rebuscada, e que muitas das vezes a população em geral não tem acesso aos artigos e não consegue compreender o tocante daquele trabalho, né? O porquê que aquele trabalho de fato está demonstrando alguma relevância para o ser humano no dia a dia, né? Então, isso é um primeiro ponto, que o cientista ele precisa aprender a se comunicar melhor e mostrar a importância de divulgar essa ciência. Então, eu acho Às que vezes o pessoal canais. de graduação não entende. Exato. Então, a importância de canais de divulgação científica, como o seu, quanto o nosso, quanto outros grandes divulgadores científicos começaram a se popularizar hoje em dia, nada mais é do que essa pessoa que faz a ponte entre é, um cientista que às vezes tem a dificuldade de transmitir isso ao público e transformar isso numa linguagem mais simplificada. Né? Então, esse é o principal intuito de um comunicador científico. Mas, idealmente, todos os cientistas deveriam conseguir fazer isso. Né? O outro ponto é, de fato, o quanto que a sociedade está interessada na ciência. Né? Porque na época que eu estava no Brasil, eu ouvi muito que, tipo, fazer ciência é jogar dinheiro fora. Ou como várias frases célebres que aconteceram no Brasil, tipo, o Brasil não precisa de hospital, o Brasil precisa de estádio da Copa. Então, o que a sociedade pede, muitas das vezes não é o que a ciência dá. Eu sempre falo uma frase em todas as lives que eu participei, que é assim, a sociedade ela gosta dos produtos da ciência, só que ela não gosta da ciência em si. Porque Todo nunca mundo. parou para pensar de onde vem, né? Que como Exato. surgiu, nem nada disso. Quando fala cientista, a pessoa pensa lá no Einstein, que obviamente é um marco, mas né, pensa que é algo que veio lá de descobrir a luz e a lâmpada e a energia, quando na Exato. verdade é isso, mas ainda acontece, não é uma coisa que parou lá, né? Exato. Então, Então, a ideia de que, por exemplo, todo mundo adora fritar ovo numa panela Teflon.
Mas só que eles não entendem da onde que o Teflon vem, a importância do Teflon. Todo mundo tem alguma peça de roupa que tem velcro, mas o porquê, da onde veio o velcro, por que que o velcro é importante, etc. E tudo isso foram, parece simples, mas são invenções da ciência, são resultados da ciência. Houve pesquisa, houve dinheiro, houve noites mal dormidas para chegar naquele resultado, né? Transtornos E psicológicos, psiquiátricos. muitas das vezes, muito comuns, inclusive, em várias pessoas de diferentes níveis, seja pós-doc, aluno doutorado, mestrado, ou mesmo iniciação. É. Mas as pessoas elas gostam daquilo que é prático, o que vai ser utilizado. A partir do momento que, por exemplo, a ciência vem e fala, você não pode sair de casa. A pessoa fala, mas isso é contra o que eu quero. Tipo, eu vou sair de casa e dane-se, não quero saber. Ou seja, é uma ciência que eu escolho o que é certo e o que é errado. Não é tipo, a ciência fala, se você ficar longe das pessoas, o raciocínio é simples. Por mais que você Muito simples. não morra, que você não tenha a Covid ou qualquer outra doença com sintomas graves, você pode disseminar, você pode ser assintomático. Então, se você quer ser empático, ajudar o amiguinho e evitar com que outra pessoa possa ficar doente ou mesmo morra, você fica em casa. Só que muitas vezes as pessoas não entendem o embasamento disso ou simplesmente não querem entender. Daí, de novo, a gente volta Tão para. complexo, né? Não é tão complexo assim. Então, é que infelizmente no Brasil, todo mundo fala, a pandemia foi politizada. Mas na verdade eu não vejo a pandemia como politizada. Eu vejo os resultados, seja eles científicos ou do Ministério da Saúde, etc., politizados. Ou seja, quando você fala, a gente precisa do lockdown. As pessoas falam, mas a economia, ai que isso, ai que aquilo, tal, né, todos esses argumentos. Só que quando você começa a entender o motivo científico, biológico de o porquê que é importante você ficar longe das pessoas e o porquê que é importante você diminuir o contágio, se todo mundo conseguisse entender isso, seria o ambiente ideal. Mas quando você tem uma pessoa que supostamente deveria ser o seu líder e dar o exemplo falando o contrário, as pessoas que não têm o acesso à ciência ou que não entendem a ciência a fundo, elas vão ouvir aquilo que elas acreditam. Então, o que é mais conveniente? Então, infelizmente, a ciência ela foi politizada por várias razões. Né? A gente não tem um ministro da Ciência e Tecnologia com um pulso que de fato afirme as coisas. Os nossos ministros da Saúde, de fato, eles tiveram alguns problemas de comunicação dentro da base do governo e com a população. Então, existe um embasamento científico, só que ele é, como eu posso dizer, ele é manipulado para que seja atendido ao que as Tudo, pessoas né? querem ouvir. Exato. Né? E eu até, essa minha amiga que eu falei que tá na McGill aí, eu cheguei a perguntar pra ela, como foi aí, né? Ela falou, Uhum. eles mandaram a gente parar de trabalhar, se isolar, e todo mundo se isolou, né? Como se fosse uma coisa anormal, né? Exato. Foi orientado a ninguém sair de casa, a ficar todo mundo isolado. E o que que a população canadense fez? Se isolou, né? Exato. Foi assim, simples assim. Ela falou de uma maneira tão natural, né? Eu Mas achei muito. só, só, só dando um pitaco da questão política, é que todo mundo fala, assim, o Canadá, todo mundo é muito polite, educado, etc, né? Se a gente parar para pensar, o governo, ele tem uma tendência mais esquerdista, né? O Trudeau, o primeiro-ministro, só que as províncias, muitas delas, são governos que a gente chama de conservadores, ou seja, mais para a direita. Em nenhum momento, a província e o governo federal, eles se opuseram. Nenhum momento. Por mais que um seja esquerda e o outro seja direita, em nenhum momento eles criaram um conflito político sobre isso, porque eles entenderam que a vida da população era mais importante do que qualquer conflito político. E E eles infelizmente não isso tinham não. autoridade para falar naquele assunto. Exato, exato, Fundamentação, né? exato. Então, infelizmente, eu gosto muito de usar como exemplo o Dr. Anthony Fauci. Ele é um dos heads do CDC nos Estados Unidos, né? E ele é conselheiro da Casa Branca para todos os assuntos ligados à saúde desde, se eu não me engano, do Bush pai, começo da década 90 lá atrás, né? Ele foi convidado pelo Trump para continuar sendo conselheiro sobre assuntos relacionados à saúde humana, né? Então ele era quem estava tomando conta da questão da pandemia nos Estados Unidos, né? E ele simplesmente pediu demissão. Ele não conseguia mais ter um vínculo ou um contato
com o presidente. Então, quando você tem um líder que ele cria conflitos, então não é aquilo que, tipo, você está gerando fake news ou você está mentindo. Não, a partir do momento que você já cria conflitos da base científica do negócio e você não dá razão para a ciência, você já cria essa incompreensão entre sociedade, ciência e o governo. Né? Então acaba sendo três pilares que eles precisam conversar na mesma língua. E um não deveria entrar no mérito do outro, né? Porque a É, gente tem tantas questões políticas, né, que estão afloradas aqui nesses últimos momentos, no último ano, principalmente aqui sim, no Brasil, mas devem trabalhar juntos e se ajudar, mas ao mesmo tempo cada um tem que cuidar do seu, cada um exato, deveria ter a expertise para administrar o seu, né? exato. E eu achei muito interessante com relação à própria pandemia de Covid-19, que o presidente lá da OMS, ele falou que nós não estamos vivendo só uma pandemia, nós estamos vivendo uma infodemia, que Uhum. é uma disseminação generalizada de informações erradas, informações distorcidas. E eu cheguei a buscar sobre isso, né? Por que que as pessoas fazem isso? Por que, né? Se era só maldade do ser humano, mas é o dinheiro, sempre é o dinheiro, né? É porque aí o nosso inconsciente, né? Nosso cérebro nos induz a compartilhar o que parece ser mais sensacionalista, ou então o que você comentou das respostas mais rápidas e mais fáceis, né? O que Então, por causa que que eu vou emoção em geral. isolar? É. Oi? O que causa emoção. Seja ela Exato. ódio, seja qualquer aspecto, o que Nós causa estamos, emoção. nós somos tão manipuláveis, né? Porque Uhum. recebe uma notícia falando, faça isso que você vai curar, né? Enfim, alguma coisa assim. E aí, de repente, você nem leu, já tá passando para todo mundo e tal. E Exato. essas pessoas que inventam isso estão ganhando dinheiro nas nossas costas, falando nós como sociedade, né? Nas nossas Uhum. costas, por conta de patrocínio, de anúncio e tudo mais. E olha o impacto disso, né? Eu vi que Exato. na Índia teve alguma fake news assim forte falando para tomar um solvente lá, agora esqueci o nome do solvente, que daí você ia se curar de coronavírus, e aí as pessoas aumentou o nível de intoxicação absurdamente, igual quando o Trump falou para injetar sabão lá. Então, isso é o tipo de Nossa. fake news que tem um impacto direto na saúde das pessoas. Isso Sim. é surreal, assim. E aí E, foi até antes da pandemia que eu e a Marissa a gente começou nesse intuito de divulgar a ciência, de aproximar um pouco mais a ciência, né, da sociedade, a deixar nesse linguajar um pouco mais simples. E aí logo já veio a pandemia, a gente começou no começo do ano. E aí uhum. nós somos cientistas e profissionais da saúde. Pensa no nosso desespero com tudo isso que está acontecendo. É absurdo, assim. E aí, às vezes, a gente fica tipo, meu Deus, mas eu vou ter que falar sobre isso de novo, mas eu vou ter que explicar de novo, né? Até mesmo dentro da minha própria casa, tipo, Sim. abaixo, porque eu tô aqui. Você fala, você fala três coisas e a pessoa escolhe uma Meia. delas para acreditar, que é a mais E fácil, a mais cômoda, se, né? se escolher uma delas ainda, você não fala que você tá errado em todas. Pode falar que você tá errado em todas e, tipo, falar, não, isso aí é tudo mentira. Mas como você Mas sabe, porque fulano é. falou lá Eu, que não tipo, é assim, não. exato. Então, tem uma charge que eu gosto bastante, eu também sempre comento sobre ela, que é meio que, é meio Jetson, assim, como você imagina um mundo em 2020? Carro voando, teletransporte, gente conversando assim e tal, né? Daí, como que é de fato hoje em dia? Você tenta que explicar que a Terra não é plana, número um. Essa daí eu acho demais, porque pensa, pensa, os gregos, há 3.000 anos, com um cabo de vassoura, com um pedaço de pau, os gregos, eles conseguiram determinar o raio da Terra, com uma precisão de mais ou menos 10%. Os caras, há 3.000 anos, eles determinaram o raio da Terra. E tem gente hoje, 2020, que acredita que a Terra é plana. Né? Enfim, daí você imagina a minha felicidade vindo num curso de física, escutando que alguém Nossa, falando que a Terra é plana, daí você só se pergunta, tá, como ela está no espaço?
Como que você consegue ter dia e noite? Como que, o Não, que tem se do você outro der um lado? argumento para a pessoa, né? Por que que você acha que a Terra é plana? Não existe uma, não é que a pessoa ela acha que é e ela vai buscar explicações, ela Não, vai é buscar a uma opinião visão. dela. Exato. Aham. É, Eu acho que a Ah, Isabela que está comentando aí, né, bastante, ela é, falou no é que comecinho da live. Oi? Covid é meu assunto favorito. É assim, eu já não. Quando fala Covid associado a Brasil, é algo que eu não suporto mais. E é tipo assim, Então, quando vieram aquelas notícias de tipo, o prefeito sugeriu colocar ozônio no ânus da galera para desinfectar de Covid, e a gente começou a discutir sobre isso, eu só falei, coloca, vamos falar, vamos, tipo, anuncia mesmo. Cloroquina é o único país do mundo, vamos dar notícia também, vamos, que tipo, é algo que é tão insano, que cria-se diagnósticos, curas mirabolantes que nenhum outro país do planeta, em quase 7 bilhões de pessoas, acredita nessas coisas. Mas todo sim, mundo no Brasil acredita. Daí você fala, da onde vocês conseguem tirar isso? Por exemplo, a cloroquina. exatamente. A Isabela comentou também da cloroquina. A cloroquina é algo que, assim, eu não gosto muito Não de falar. precisamos entrar nesse mérito, se você não. É, né, que a cloroquina é algo tão surreal que todo mundo fala, mas é um remédio já aprovado. Daí você fala, sim, para malária. Não tem nada a ver. Já tem mais de não sei quantos estudos que mostram que Você não viu tem o negócio que efeito. saiu do colchão? Um colchão que tem ivermectina e aí você pode dormir no hotel que você não vai ter corona. Não, É graças a Deus eu loucura. não vi esse, não. Nem me entendo. Porque se eu tivesse visto esse, eu tinha tido É. uma parada cardíaca também. Mas o que a Isabela falou ali no começo da live também é verdade, né? Que o próprio Instagram, o Facebook, as mídias, elas não priorizam o tipo de informação útil e de confiança, ela prioriza os memes, os fake news Sim. que vão gerar mais tráfego, né? É, porque causa mais. Dinheiro de novo, né? Mais É, anúncio, mais tráfego, mais cliques, como que chama? Eu esqueci agora a palavra. Engajamento. engajamento. Tudo que cria. Engajamento é a palavra da moda para rede social, né? Tudo que cria É, aham, engajamento favorece os algoritmos, né? Então, sim. quando você tem algo que de fato vai criar polêmica, isso vai viralizar e é isso que os algoritmos querem, é isso que as redes sociais Sim. querem, né? A Melissa que mandou ali uma carinha pra gente agora, ela também iniciou esse projeto do Incisa comigo antes da pandemia. A gente queria falar de ciência, falar do que a gente gosta, do que a gente sabe. E aí, nesse mesmo momento, assim, ela acabou indo para a França fazer sanduíche. Então, ela começou a pandemia lá na França. E Uhum, foi outro ambiente onde a gente teve um choque cultural, assim, né? De observar o quanto é diferente, né? Foi decretado isolamento, as pessoas estão em isolamento, uhum. né? Agora pode sair para ir no mercado, entram outra vez, as pessoas saem, vão no mercado, entram outra vez. Eu acho que Mel me corrija se eu estiver errada, mas ela comentou até que tinha uns aplicativos que mostravam qual que era o caminho na rua que você podia fazer para evitar um maior contato com pessoas. Uhum, Então, te uhum. mostrava por onde você ia que era mais seguro, né? Então, e as Sim. pessoas respeitavam. Começou. Então, hoje É, começou de novo, fechou lá de novo, né? Meu Deus. o Cauê, um amigo meu que tá na Itália, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a live, ele falou que, tipo, a Itália já colocou várias medidas restritivas. De voltar a fechar todos os bares, etc., às 5 horas, pessoas ficar. Porque se a gente para pra pensar, Europa e até mesmo no Canadá, o que tá acontecendo é o número de casos está crescendo. Muito porque você está fazendo mais exames, então a razão, o número de exame, o número de contágio continuam muito próximos, só que o número de casos voltou a crescer, né? Isso é fato. E no hemisfério norte está entrando o inverno. Então, sabe-se que no inverno aumenta-se o número de doenças respiratórias, eles estão tomando todos os cuidados possíveis para evitar que a pandemia tenha uma segunda onda tão grande quanto a primeira, que eles estão prevendo que possivelmente será. No Mas o Brasil, Brasil é imune, né? não, o Brasil não vai ter primeira e segunda onda, vai ser uma onda só. Aqui, ó. É, É um eu, tsunami já. não, é que o Brasil, uma coisa que eu falei, quando o pessoal falava, a gente tem que fazer o platô na curva,
O Brasil levou tão a sério que o platô é em cima. Não é que tipo subiu, desceu e o platô é embaixo. Subiu e ficou. Então o Brasil ele gostou desse negócio de fazer o flat na curva, só gostou de fazer em cima. Então, e A vai. gente tá rindo, né? Mas só para dar uma chamada de atenção, assim, para a relevância do problema, né? É que, sinceramente, o meu lado pessimista, de novo, como cientista e tudo mais, e como um membro mal-humorado do Permut Science. Do jeito que tá hoje no Brasil, sinceramente eu não vejo uma melhora. Porque o brasileiro ele entendeu que ele consegue viver com isso. Então vai ser tipo, 700 pessoas morrendo por dia, tudo bem. E toca o barco, sabe? Eu acho que o brasileiro, a gente tem muito esse sentimento do tipo, ah, tem corrupção. Ah, beleza, tem corrupção, mas deixa lá. Ah, tem violência nas cidades, tipo assalto, sequestro, bala perdida, etc, etc, etc. Ah, toca a vida e é meio que seja o que Deus quiser. E eu acho que o brasileiro chegou exatamente nessa mesma inconformidade quando o assunto é Covid. Então o brasileiro simplesmente virou e falou: Prefere não tocar mais no assunto e fingir que não existe, exato, mas não existe que e não nunca existe. existiu. Exato, que não existe, nunca existiu e vai virar, E aí, se infelizmente. você fala, você é a chata, insuportável, a estraga prazeres É, e ninguém te a, aguenta mais de tanto que você fala. a Covid no Brasil ela vai acabar virando igual a Zika ou a dengue. Eu não sei se você lembra, eu acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, né, mesma geração. No começo dos anos 2000, quando eu acho, eu espero que a gente seja mesmo, né? Não vamos Senão eu sou mais. começar a falar de dados aqui. Oh, foi mal, desculpa. No, no começo dos anos 2000, quando a dengue chegou ao Brasil, era meio que, não sei quantas pessoas morrendo de dengue esse mês, não sei quando. Passou-se os anos, a dengue continua sendo um problema. Nada mudou. Pessoas continuam morrendo de dengue. E é só mais uma coisa. Ou seja, existem as campanhas, existe a prevenção, só que é meio que, a gente convive com isso e vamos tocar o barco. Infelizmente, eu vejo a Covid no Brasil, vai acabar acontecendo a mesma coisa. A gente se adapta, a gente toma cuidado, toma isso, toma aquilo, a vacinação com certeza vai dar uma melhoria para aqueles que quiserem tomar a É a vacina, minha esperança. obviamente. Obviamente, aqueles que quiserem tomar a vacina. Se a gente entrar em Então, vacina, a gente vai ficar 3 horas conversando. vacina é um outro assunto polêmico, né? E a Enfim, gente nem começou a falar ainda sobre o porquê que as pessoas têm que confiar na ciência. pois é, a gente só tá dando a introdução, desculpa, eu falo muito, né? Vai, Não manda vai bala. ter, porque eu acho que não escolheram as melhores pessoas, porque eu sou a revoltada do Incisa e você é o revoltado aí do Pretty Science. A gente só vai ficar aqui argumentando o quanto tudo é incabível e o quanto a situação toda é ridícula. Pois é. Mas o nosso objetivo principal aqui na live era falar o quê? Por que então que tem que confiar na ciência? Porque a gente está falando o tempo inteiro. Busca uma informação de qualidade, busca uma informação de confiança, que tenha um embasamento científico, mas se às vezes falta explicar por quê, né? Por que que eu Uhum, preciso confiar na ciência e eu não posso confiar na rede de WhatsApp? Para a gente é óbvio, mas talvez para as pessoas não seja tão óbvio. exato. Então, o que eu escuto muito sobre a vacina, mas não vamos entrar na vacina. Tá. Sobre a vacina, as pessoas falando, se a vacina for da China, eu não vou tomar. Se vier da É, China, eu não daí, vou tomar. daí você vira e Não é fala assim, beleza, possível. então pare de usar TikTok, então pare de usar o seu celular, então pare de usar muito provavelmente a roupa que você está vestindo, porque vem da China. E querendo ou não, a metodologia científica, a maneira como eles trabalham na China para o desenvolvimento, para a avaliação, os testes clínicos, não interessa se foi na China, nos Estados Unidos, na Índia, os testes de segurança, é, se houver algumas diferenças em termos de experimentos, de desenho experimental, de planejamento, são mínimas. Mas a experimentação, a validação, os resultados, as análises dos resultados, né, análises estatísticas, são comuns à comunidade Uhum, científica. Então, o que o exato. chinês fizer lá, o resultado que o chinês fizer, o experimento que o chinês fizer, é algo que alguém da mesma área da ciência aqui no Brasil, lá no Canadá, lá na Europa, vão olhar e vão saber validar e falar, ó, esse experimento fez sentido, esse resultado eu consigo interpretar, é razoável. Não é algo que eles vão falar, ó, agora tá pronta, a vacina tá aí, é só tomar. E a gente vai de olho fechado. Então,
Só uma coisa para comentar. Quando as pessoas falam assim, ah, se for uma vacina produzida na China, eu não vou tomar. É uma dica para todo mundo, assim, ó. Um sexto, ou seja, uma em cada 6 pessoas do planeta é chinesa, certo? Qualquer empresa farmacêutica, seja ela da Rússia, seja ela dos Estados Unidos, seja ela da Europa, vai ter um chinês envolvido na produção. Se você está achando que só porque ela foi produzida nos Estados Unidos, ela não tem nenhum chinês na linha de produção, tal, a nacionalidade. A nacionalidade não importa. Dois, a chance de você ter uma pessoa de nacionalidade chinesa envolvida no projeto é gigante. É 1 em 6 da população mundial. Não tem o que fazer. E sim, se você tiver preconceito, você não vai consumir mais nada nesse planeta. Né? Você vai viver da soja que é produzida no Brasil para a China. Mas tirando isso, né, o pessoal da bancada agrícola não gosta muito de comentar, porque vender para a China pode, mas comprar da China não pode. Enfim. Agora a questão de o porquê que devemos acreditar na ciência. A ciência, ela procura padrões, né? Então ela procura achar um standard para tudo. Né? Então, a partir do momento que você produz uma vacina, a comunidade científica ela já esteve em contato, a ciência ela é compartilhada, ou seja, existem regras, protocolos, etapas que são discutidas com toda a comunidade científica. Existem regras específicas de cada país? Sim, mas no geral você tem uma regra mínima que ela é uma normativa para todos os países do planeta. Né? Assim, você pode compartilhar ciência e conhecimento com todos. Se você está produzindo um fármaco, ou uma vacina, ou qualquer outra coisa, assim, geral, qualquer molécula, qualquer coisa aplicada à saúde humana, existem regras que devem ser cumpridas, seja na China, seja na Índia, seja no Canadá, seja em qualquer outro lugar do planeta, certo? Se você consegue passar por esse crivo, não tem o porquê você duvidar desse resultado, certo? Então, o porquê você deve acreditar na ciência? O cientista que está trabalhando, se dedicando, colocando a vida dele em risco muitas das vezes para ter essa resposta, para adquirir esse conhecimento, ele está seguindo um método científico. Ou seja, não é algo que vem numa corrente de WhatsApp, não é algo que ele viu no Instagram, não é uma dancinha do TikTok que falou, ah, faz isso ou faz aquilo. Não. O cara gastou horas medindo, descobrindo, estudando, até ele tirar uma conclusão. Ele tirou a primeira conclusão e ele fala, vamos ver, isso aqui foi meu primeiro experimento. Você repete. O experimento deve ser reprodutível. A partir do momento que você faz a segunda vez, você fala, bom, houve um pequeno desvio. Agora vamos fazer a terceira, vamos fazer a quarta. Ou seja, aquela medida, aquele experimento, aquela descoberta, ela tem que ser, primeiro, reprodutível. A partir do momento que você tem essa reprodutibilidade, você pega essa informação e você leva isso para frente. Para estudos clínicos, estudos in vitro, etc, etc, etc. Ou seja, o primeiro ponto é a ciência não tem achismos. A ciência, ela começa de uma hipótese, que aí sim é o achismo, só que ela procura a resposta para aquilo. Mas não é um achismo aleatório, né? A Não, hipótese, ela é bem fundamentada. Não é uma exato, hipótese tipo, ah, eu vou ver se eu comer essa formiga aqui, eu vou me curar de Covid. Não é isso. É algo que você vai na literatura, vê o que faz sentido para você, mas que ainda não tá, né, para você, dentro do seu fundamento, da sua área de expertise. Ver se isso. Ai, nossa, ninguém ainda testou isso e eu acho que isso aqui tem potencial por causa disso, disso, disso e disso. uhum. Que são os seus argumentos, né? A sua justificativa para aquela hipótese. E Você aí tem. você vai pensar, como que eu vou testar essa hipótese? Quais são os principais experimentos? Quais são os experimentos mais relevantes e que já existem? Ou então, se eu preciso criar um que são relevantes para aquela área para eu testar se aquela minha hipótese é real ou não. E aí Exato, entra nisso que o Vitor falou: você vai fazer um teste, deu certo? Então fechou, beleza, deu boa? Não. Vai fazer outro, vai fazer outro e vai fazer outro. E aí você passa a ter que praticamente se defender, literalmente, né? A defesa, a gente uhum. chama até, se defender para provar por A mais B de que a sua hipótese, de que os resultados que você encontrou para a sua hipótese fazem sentido, sejam eles positivos ou não. Então, Exato. depois de tudo isso, de você pesquisar antes, criar a hipótese com argumentos, fazer 1 milhão de experimentos, pegar todos esses resultados,
analisar, comparar com o que tem na literatura, você vai para frente de uma bancada de outros especialistas da sua área e mostra para eles o que você fez, eles vão falar isso faz sentido, isso não faz sentido. Em termos de vacina, por exemplo, não vai ser só a gente testou isso aqui e deu boa, né? Mas vai vir a comunidade científica e vai falar, mas será que não acontece isso? Mas será que não acontece aquilo? E você tem que ir provando, você tem que, né? Será que no idoso também é assim? Será que na grávida também é assim? Então, por isso que os testes eles vão aumentando de tamanho, né? Começa Uhum. lá com uns 10 voluntários, aí deu boa, beleza. Então vamos testar de novo e já vamos colocar mais um pouco de gente. E isso é escalonável, né? Então, são várias etapas. Na verdade, eu queria que alguém viesse aqui e tentasse convencer a gente de por que não confiar na ciência, não o contrário. Eu acho que isso envolve o começo da conversa, que as pessoas acreditam no que é mais conveniente, né? Então, a partir do momento que você ouve aquilo que você quer ouvir, somos seres humanos, né? A partir do momento que você ouve aquilo que te agrada e o que é mais fácil para você, você abraça aquilo e vai. Outra coisa importante, só para comentar em cima do que você falou, desse pipeline, o, o- não somente o experimento em si é importante, mas os controles. Ou seja, quando você testa uma vacina, você vai testar um grupo pequeno. Então, vamos supor, você tem 10 pessoas. Dentro dessas 10 pessoas, algumas delas vão tomar placebo. Ou seja, elas vão tomar uma coisa que é uma vacina sem um efeito. Que você espera ver qual que seja um efeito positivo ou negativo. E você tem que ter os controles experimentais para você poder ver se de fato você tem uma validação daquilo que você espera. Então, a ideia toda de quando você faz ciência é você inicia a sua hipótese, que é a sua pergunta que você tenta responder. Você cria diferentes maneiras de retirar a informação daquilo ou solucionar aquela pergunta. E a partir daí você vai caminhando. Obviamente, levando em consideração ética, controles, um monte de parâmetros, até você chegar naquela resposta final. O exemplo que você deu foi o exemplo de uma defesa de tese, que você vai perante pessoas e você defende aquilo que você descobriu. Então você tem uma banca com especialistas que vão te arguir, né? Eles vão fazer perguntas sobre aquilo e eles vão ver se eles vão fazer se faz sentido ou não. Na ciência em geral, quando você está fazendo ciência de bancada para não conseguir um título, mas quando você vai publicar, isso acontece também. Você manda o seu artigo É o científico peer e, review. exato, os revisores, o que eles vão fazer é pegar o seu artigo, vão ler, vão criticar e vão fazer perguntas. O objetivo do cientista, tipo, a gente quando tenta publicar, a gente fica pistola quando vem com comentários, com revisões. Você fala, puta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas faz todo sentido, porque isso é a ciência. Eles vão questionar o seu resultado. E você tem que convencê-los de que aquele resultado faz sentido. Ou que aquelas coisas estão de fato corretas. Aham. Então, é um cabo de guerra. Eles vão puxar de um lado, querendo que você prove aquilo. Então você tem que contra-argumentar, mostrando que de fato você está certo. E por aí vai. Uhum. Até que, se você conseguir de fato convencê-los, isso se torna um artigo científico e se torna uma pesquisa validada. Uma das críticas que eu tive em algumas lives que a gente fez, acho que em junho, julho, alguma coisa do tipo, é que jornalistas que não são envolvidos com ciência começaram a pegar artigos que estavam saindo em archives. E eles utilizavam isso como uma verdade absoluta para sustentar a hipótese deles. Então, tipo, a cloroquina ela ajuda a Covid, por exemplo. Tinham vários arquivos vários artigos nos archives que mostravam isso. Mas qual que é o problema? Archives, seja ele medRxives, bioRxives, qualquer um dos archives, são repositórios onde você coloca o seu artigo lá. Por vários motivos. Alguns journals eles pedem isso, ou pessoas elas tentam fazer o famoso xixi no poste para mostrar que elas já estão trabalhando com aquela coisa na frente de outras pessoas. Tem várias implicâncias de você colocar o seu artigo no archives. O grande problema dos archives é que o dado que está lá não é curado. Ou seja, não existiu uma revisão. Você pode escrever o que você quiser e colocar no archive. E você vai ter o seu artigo publicado nesse archive. Mas não houve, de fato, esse cabo de guerra que a gente acabou de comentar, que são pessoas duvidando e criticando o seu resultado. Então, isso foi um grande problema no auge da pandemia, porque as pessoas começaram a se informar, mas elas se informaram de uma maneira totalmente equivocada. E eles Às vezes até pegavam.
buscou uma informação acaba se deparando com algo assim e tem a falsa Exato. sensação de novo de estar bem informado, né? Exato. A gente não está falando que o cientista, ele é o anjinho e o jornalista, ele é o diabinho. Existem cientistas ruins e existem Eu ia cientistas que falar não isso sabem. agora. Existe cientista ruim, existe pesquisa ruim, existe. Mas Existe. isso é possível de se avaliar também. Talvez essa seja uma informação importante uma educação importante que esteja faltando para a população em geral, né? Como ter esse olhar crítico, como saber avaliar o que é uma informação relevante e confiável, o que não é, como, beleza, mas então isso aqui é um trabalho científico. Ok, mas qual é a qualidade desse trabalho Exato. científico? Qual é, né? Eu, Como que eu vou mensurar isso? eu acho que o mais importante, ou o que. Principalmente, eu vou pegar o exemplo do Brasil, que aqui no Canadá eu participei de alguns programas de tutoria, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e você consegue ver que, por exemplo, nas escolas, ensino médio, até mesmo nos primeiros anos da graduação, as escolas elas tentam desenvolver senso crítico. Ou seja, você olha alguma coisa e você tem que julgar e tirar a sua conclusão sobre aquilo. No Brasil, infelizmente, eu acho que o problema não é a falta de informação, mas o Brasil ele vive uma crise muito grave de falta de senso crítico. Não existe Nossa, criticismo, com sabe? certeza. Que é o sentido de você olhar uma informação, absorver essa informação, processar e falar: isso faz sentido, isso não faz. Se faz sentido, por quê? Se não faz, o porquê. E ir atrás das informações. Antigamente, eu acho que porque a gente não recebia tantas informações simultaneamente ou na velocidade que a gente recebe hoje em dia, a gente conseguia pegar uma informação, processar, tirar uma conclusão. Hoje em dia, a gente é bombardeado por informação o tempo todo. E esse bombardeio de E nesse informação, contexto, teve uma outra coisa que eu vou te interromper só para claro, complementar, que antigamente a fonte principal de informação era, por exemplo, o jornal escrito. E aí a pessoa já tinha uma indução ali ao que pensar. Por exemplo, se eu vou abrir o quadro de esportes, eu já vou sabendo que eu vou ler sobre esportes. Se eu vou uhum, abrir lá a parte lá, não sei como é que chama aquilo, de fofoca, eu já sei que é uma fofoca. Aí eu já vou com olhos de desconfiança para aquela informação. a Agora as coluna cultural. informações vêm e você não tem nenhuma noção se Não, aquilo é verdade, se não é. exato. Então, eu acho que o maior problema hoje em dia não é o volume de informação, mas sim o senso crítico de cada um dos leitores ou dos ouvintes. A partir do momento, porque assim, a gente está vivendo um ciclo, né? O ciclo se você tem falta de senso crítico, falta de informação básica da população, a gente lê qualquer coisa, acredita em qualquer coisa. Quem escreve qualquer coisa e quer publicar qualquer coisa, eles querem cliques. Ou seja, quanto mais pessoas participando desse ciclo, para eles, melhor. Ou seja, a partir do momento que a gente não quebrar isso, onde cada indivíduo começa de fato se questionar e ter mais senso crítico, até mesmo para a gente dentro da ciência, a gente pega um artigo científico, quando a gente lê, a gente fala, mas isso não faz sentido. A gente não acredita em tudo que está lá. Por mais que isso tenha passado por revisão e tudo mais, tal, existem erros. E Somos seres a, humanos. exato, o senso crítico é fundamental em todos os aspectos, seja ele na ciência, seja ele no dia a dia. Então eu acho que o problema, no fundo, eu tenho. Eu gosto bastante de história, eu leio assim, meu pai sempre gostou muito de história. Fake news, essas coisas, que é um termo muito utilizado hoje em dia, fake news não é uma coisa nova. Fake news existe. Tipo, o Hitler praticamente ele foi eleito utilizando fake news, desinformando pessoas, né? Ou seja, isso é uma prática que sempre existiu. Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia a gente está dando importância demais para as fake news, porque as pessoas não estão tendo senso crítico de eliminá-las do ciclo social. Então é por isso que elas estão cada vez mais intrínsecas e cada vez mais evidentes. E a Então, tendência é só aumentar, né? Porque vai só ser muito aumentar. difícil a gente tentar cortar o mal pela raiz, diminuindo o número de fake news, ou então tentando proibir essas fake news. Isso não tem como. Então, o que você falou é super coerente. É muito mais fácil, na teoria,
você fazer uma educação, né, de como analisar criticamente. E eu sou a professora chata. Deve ter alguns alunos meus aí que estão cansados de me ouvir falar que você se formar num curso de graduação, você pegar lá um procedimento e reproduzir, você pegar uma informação de um livro, qualquer pessoa faz. Agora, você saber resolver um problema complexo, avaliar algo criticamente, eu falo isso quase toda aula, avaliar algo criticamente, desenvolver um raciocínio, se comunicar sobre isso, ter segurança no que você fala, aí Uhum. sim isso é um diferencial. Né? E infelizmente a gente vê muito profissional indo para o mercado sem nem só sabendo reproduzir coisas, né? Tipo uma maquininha que a gente, ó lá, sabia que alguém ia aparecer. Não Você, adianta, né? Os robôs, a inteligência artificial, as vo- máquinas, elas vão fazer isso. E o que que tudo a bem, gente vai fazer? você falou que é um diferencial, mas não deveria ser um Não diferencial, deveria. certo? Isso deveria ser o normal, Sim. certo? Ou seja, o normal é que as pessoas tenham senso crítico. E eu acho que hoje em dia, tipo, voltando um pouco ao assunto de política, o cenário que a gente vê no Brasil hoje, de falta de lideranças políticas, pessoas que de fato podem mudar o rumo do país, ele é algo sistemático, ele é algo que vem desde a base. Se você não tem senso comum, você acredita em qualquer pessoa fala. Acreditando em qualquer pessoa fala, se alguém faz uma promessa mirabolante, você acredita e coloca essa pessoa para governar. Ou seja, ter senso crítico não é simplesmente saber se você vai compartilhar aquela notícia no WhatsApp, sim ou não. Mas isso pode, de fato, mudar a situação do seu país, mudar a situação da sua empresa. Então, é você conseguir pensar. E, infelizmente, hoje, mais no Brasil, né? Vendo a cultura do brasileiro, vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil em comparação com outros países que eu já morei, o brasileiro está desaprendendo a pensar. A gente não consegue mais pensar, a gente reproduz. Então, muitas das coisas pega isso, igual você falou, pega isso, repete e chega naquele resultado. Só que as pessoas não conseguem mais ter senso crítico. Então, é um erro sistêmico da base educacional, que vem lá de baixo. Tipo, pessoas podem falar, o PT deu muitas vagas nas universidades, tal, não defendendo governo nenhum, tal. Deu vaga na universidade? É bom, isso é ótimo. Só que a gente tem um problema da base. As pessoas muitas vezes vêm com falhas nos treinamentos desde o primário. Então, primário você começa a aprender a desenvolver tudo isso e vai crescendo, crescendo, crescendo até você se tornar um profissional, e não somente um profissional, mas um cidadão. E hoje em dia a gente tem um problema muito grave no Brasil, que provavelmente vai levar anos para a gente conseguir recuperar e se recuperar, que é ter uma sociedade que de fato pense. A gente, infelizmente, está vivendo um buraco de pensamento no Brasil. E volta naquilo que você falou anteriormente sobre ser o mais confortável. De novo, um exemplo na minha sala de aula. Eles preferem que eu passe uma prova lá de marcar X, né, ou uma tarefa para eles pesquisarem e fazerem em casa, do que eu passar um problema, um caso clínico, algo que exija a criatividade, que exija a comunicação entre eles, que exija um Uhum, raciocínio maior. Por quê? Porque isso tira eles da zona de conforto. exato. E tudo que te tira tudo que te faz evoluir como ser humano, como cientista, como profissional, como pessoa, vai te tirar da tua zona de conforto. E é Uhum, o que que a gente tende a fazer, que é muito forte, né? É ir para o que é mais confortável. Então, é mais sempre. confortável eu ler essa coisa aqui que me convenceu de que é bobagem ficar em casa, que é bobagem usar máscara, ou é eu ir buscar uma literatura, buscar uma autoridade no assunto, entender por que, o que está acontecendo, como que está acontecendo, qual é o impacto. É muito mais difícil, você vai ter que se esforçar mais, gastar mais aí os seus neurônios. Marissa, não brigue comigo, não é gastar neurônios, ela é neurocientista. Mas não é você, né, ir buscar uma informação e se esforçar, e sim é você acreditar naquilo que está mais fácil. Então parece que a gente fala de tantas coisas que parecem tão amplas, que no final das contas se resume em coisas, né, pensar. Daí, voltando à pergunta inicial da live, que é
por que acreditar na ciência é que, querendo ou não, a ciência ainda te induz a pensar, né? Então, comparando a ciência com o dia a dia, o seu dia a dia olhando TikTok, Instagram, coisas que relaxam a sua mente, é igual antigamente a gente falava, ficar em casa de domingo assistindo Faustão ou Gugu, que é aquele momento que você não pensa. Você tá lá assistindo Banheira do Gugu, Uba, 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 E, o seu cérebro ele tá em alfa, assim, né? Você tá em transe, tipo, você não pensa mais em nada, e você só está. Hoje em dia, a população ela vive num domingo à tarde, o tempo todo. As pessoas não pensam. Você imagina que a população ela tá presa numa banheira do Na banheira Gugu. do Você, Gugu. e, Adorei a analogia. e simplesmente não sai, porque você não precisa pensar. É tudo É, muito cômodo. A informação ela vem de mão beijada para você. E quando a informação chega na sua mão, você não tem nem o trabalho de pensar, sabe? Você simplesmente pega aquilo, assimila como se fosse verdade. Então, a a gente sempre ciência, escolhe, né? O ser humano tende a escolher o caminho mais fácil, mais confortável. minim- E minimização de infelizmente isso energia, leva a gente para um caminho que é o que a gente está vivendo hoje, né? sim. É minimização de energia. Você sempre procura o mínimo potencial, que é o seu estado relaxado. Física, né? Aquele É negócio chato física. lá que é física. Física. Não, física é legal. Mas E a questão da o. ciência, assim, para dar um enfoque também, a ciência parece uma criança de 7 anos, né? Porque tudo ela se questiona. Por Uhum, quê? Né? Eu tenho essa hipótese. Por quê? Eu vou provar essa hipótese, né? Fiz esse experimento. Por que esse experimento? Ah, por que que você fez só uma vez? Por que que você fez só 3 vezes? Por que que esse aqui deu uma coisa, aquele ali deu outra? Por que que isso é considerado aceitável? Por que que esse resultado deu, no seu resultado deu isso e o daquele outro pesquisador deu diferente? Então, são muitos porquês. Então, nós mesmos, nós cientistas, já nos perguntamos várias vezes por quê, para quando esse trabalho vir para a sociedade e alguém perguntar para a gente por quê, a gente vai ter ali algum fundamento para responder também. Né? uhum, Então, não é porque eu quis, porque eu fiz, porque eu achei bonitinho, porque essa estrutura química aqui ia ficar linda, daí eu sintetizei ela. uhum, Né? Não é isso. Tudo tem uma resposta. E eu acho que esse é o meu principal argumento de por que confiar na ciência. Porque a ciência já passou por um caminho muito longo. O que você lá, como cidadão, está recebendo é uma informação que já passou por várias pessoas da área, por várias provações, por vários questionamentos, e está chegando lá para você. Ah, uhum. mas eu só acredito vendo, eu só acredito se eu entender. Ninguém vai entender tudo de tudo. Exato. Eu vou dar um exemplo da minha família. Eu comprei uma vitamina para o meu avô e eu falei para ele: você tem que colocar embaixo da língua, esse não pode engolir. Passou uma semana, eu vi ele pondo na boca e engolindo. Eu falei: vô, ele, que diferença que faz em cima da língua, embaixo da língua, dá na mesma, não sei o quê. Aí eu expliquei pra ele que não dava na mesma. Ele falou, então você tem que me explicar, porque daí pra mim tanto faz, se não faz sentido pra mim, eu não vou fazer. Mas não tem como a gente saber tudo de tudo, né? Em algum Uhum, momento você vai ter que confiar na palavra de alguém, e aí você vai ter que confiar em alguém que você que tenha o mínimo de um fundamento, né? De que seja da área. Você não vai acreditar em algo sobre saúde que você escutou lá no posto de gasolina. Assim como você não vai perguntar para o pro profissional de saúde alguma coisa da gasolina. Então, cada um sim. tem o seu, né? Quando você fala em a gente tem que confiar, sim, a gente tem que confiar em pessoas que são especializadas naquilo. Quando a gente fala em confiar, não é confiar igual você deu o exemplo do posto de gasolina agora, vai lá apertar no posto de Ipiranga, o que o cara falar é aquilo. Não, você tem que de fato confiar que estou perguntando sobre de química para um químico. Ele é treinado naquilo, ele gastou a vida dele naquilo, ele fez não sei quantos anos de graduação, às vezes muito mais do que 4, não sei quantos anos de mestrado, doutorado e tudo mais, ele sabe daquele assunto. Mas, por Eu acho que a exemplo, gente vai cair. Já falta 2 minutos, eu acho que a gente vai cair. já deu? Então é que a gente fala muito, né? Tá, tá. Mas É, isso aí que tá falando, acho que dá pra gente fechar com isso. sim. Porque, mas aquele químico ali eu não confio muito, não. Então pergunta pra Procurar outro. outro, Pergunta exato. pra uma pessoa.
né? Exato. Mas busca algo de qualidade. Sempre se questione. Isso eu acho que não só se questione, mas questione todas as informações que você recebe. Da onde Isso. vem, por que veio, como veio e quais são as informações certas ou erradas dentro Uhum. da mensagem que você recebeu. É. Vitor, eu acho que se tivesse mais uma hora a gente ficava aqui Ah, batendo papo. a gente fala muito, né? A gente fala Eu muito. acho que juntaram duas pessoas revoltadas nesse momento e aí o negócio foi, né? Foi. Mas a gente marca outras conversas aqui sobre outros Sim, temas relacionados. Eu achei muito legal. claro, será um E com prazer. certeza a nossa parceria aí com o Pretty Much Science ainda vai longe. Podem contar com a Maravilha. gente aí pro. Sigam nossos canais. Momento É, Merchan, faz a divulgação. Sigam nossos canais. exatamente. Tamo junto aí, pessoal. Isa, um beijo. Já que foi um prazer e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos.